Amém? Bom dia, graça e paz. Preparados, irmãos? Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui na presença do Senhor com o propósito de louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, uma alegria ter com cada um de vós. Meu querido colega, pastor Sabino, nosso Mariano, sejam bem-vindos, meus queridos a todos. Que Deus também seja glorificado nesta manhã, no meio do nosso louvor, da nossa oração. Estejamos atentos aos nossos anúncios nesta manhã. Ansioso para ouvir o nosso culto de missões e eu preciso da ajuda dos irmãos hoje com os anúncios. Então eu vou fazer uma pergunta. Na terça-feira às 20 horas, o que acontece? Pode responder, irmãos, estou esperando. Terça-feira, 20 horas, culto no lar, isso mesmo. E nessa terça o culto vai ser na casa da nossa irmã Cláudia. Depois, meus irmãos, na quinta-feira, às 19 horas, o que acontece? Isso mesmo, o nosso culto de louvor e oração aqui na igreja. E domingo às 10 da manhã, crianças e adolescentes. Escola bíblica, jovens e adultos. Escola bíblica. Mas ainda tem mais uma coisa. O que acontece todo domingo às 11 da manhã? O nosso culto público. Então, olha só, todo mundo já sabe das datas, todo mundo já sabe dos horários. Então, o que eu quero deixar para os irmãos aqui hoje é o nosso Salmo 133:1. Como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Deus abençoe o domingo de todos vocês. Amém. Somente acrescentamos, no próximo sábado, dia 20, nós teremos aqui o encontro das mulheres. Desde o 0 até os 100. Acima de 100, não é para outra etapa. Então, às 16 horas, né? 16 horas. Próximo sábado, às 16 horas, aqui na igreja, a reunião, o encontro das mulheres nesta semana, que terá uma ministração da palavra feita da nossa irmã Fernanda, nossa irmã Fernanda. Então, não percam, será um momento muito de reunião, de intercessão, e é importante as irmãs estarem unidas nesse, é fundamental o apoio das mulheres, né, na obra do Senhor. Então, no próximo sábado, estejam atentos, venham às 16 horas aqui. Léo. Está com certeza ele está com. Sejam todos bem-vindos. Então vamos, meus amados irmãos, vamos para pés. Todos os pés, a palavra de Deus em oração ao nosso Deus. Vamos orar. Soberano Deus, aqui estamos nesta manhã, tão somente pela tua graça, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã. E teu Santo Espírito, Deus, flua em nosso meio. E tudo seja feito pela glória do teu nome. Ousa-nos, capacita-nos e molda-nos, Deus, para que saiamos aqui transformados, restaurados, firmados na tua palavra e no compromisso para cumprir-nos. Abençoa, Deus, tudo que vai ser feito em volta de missões, que é o propósito no qual tu criaste a tua igreja. Cada um de nós tem essa responsabilidade de proclamar que Jesus Cristo é a única esperança para este mundo. Te entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus oramos. Amém. A palavra do nosso Deus, Isaías 6:8, nos diz assim: E com isto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Será que estamos realmente disponíveis a falar esse versículo, esse compromisso para com Deus? Vamos falar de novo? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem
Tenha por nós. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus seja cada um de nós, que possa mover realmente esse espírito, esse compromisso com Deus, de sermos um missionário onde estejamos, nós sejamos um missionário da palavra do Senhor. Está sentado, meus queridos. Nós teremos agora a nossa irmã Ana ali, que nos falará um pouquinho da missão na qual nós apoiamos também, que é na Tanzânia. E ela nos dará um relatório a respeito desse trabalho, no qual, um pouquinho que viemos, estamos a ser realmente cooperadores neste trabalho ali na Tanzânia. Paz, Senhor, irmãos. Cada um de nós está dizendo eis-me aqui, não é, minha irmã? Nós temos uma missão aqui onde nós estamos, além de nós contribuímos em oração e financeiramente com estes irmãos que estão na Tanzânia na frente de batalha. Então eu só vou resumir o que está acontecendo por lá. Pode passar. Então, foram entre Brasil e Tanzânia, foi nestes últimos 2 meses que o pastor Paulo Brito e a esposa estiveram a fazer. Foram divididas, eles, se lembra, o pastor Paulo e a missionária Gisele. Pode passar. Eles tiveram um tempo precioso com familiares e amigos lá no Brasil. Também pregaram em algumas igrejas e deram aulas de escola de missões, além de entrevistas sobre missões em podcast. Não sei se é podcast. Obrigada, meu inglês. Mas ele esteve com Jesus Culture, vocês conhecem? Jesus Copy, yes. Foi esse que ele esteve. Só ainda não saiu a gravação, mas assim que tiver eu passo o link. O tempo foi muito curto no Brasil, mas foi com certeza um tempo de qualidade. Pode passar? Tiveram então uma nova igreja em Tuduru e já conta com 30 membros. Os trabalhos em Tuduru são realizados em 2024 e incluem a distribuição de Bíblias, visitas nas casas e seminários. A região é predominantemente islâmica, mas nossos obreiros conseguiram implantar algumas igrejas. A última igreja começou a se formar no início de agosto e já tem um grupo de 30 novos convertidos, se reunindo e aprendendo sobre a palavra de Deus. Obrigado por orar e ofertar para as Bíblias. Pode passar? No projeto Etnas, entre os jovens Maasai, fui em agosto e finalizaram 2 módulos do treinamento, plantação de igrejas e evangelismo com os jovens. Mesmo com muita resistência, realizaram o evangelismo em áreas de povos muçulmanos. Visitaram 143 casas, pregaram para 350 pessoas em suas casas, das quais 34 confessaram Jesus publicamente. Ore pelos próximos 3 módulos que ainda falta para a conclusão do treinamento destes jovens Maasai. Pode passar? Foram 10 dias de evangelismo em Cairo, com a ajuda de um amigo pregador americano. Realizaram pregações ao ar livre, visitas de casa em casa, distribuição de folhetos e bíblias. Mais de 5.000 pessoas ouviram o Evangelho e 741 pessoas confessaram seus pecados publicamente e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E agora estão fazendo esforços junto com os líderes da região para que estas pessoas sejam acompanhadas e discipuladas. A Jesus toda a glória e louvor. Pode passar. Olá, povo de Deus. Tem informação aqui. Mais um poço artesiano, graças a Deus por isso. Hoje é 1º de setembro de 2025. Nós estamos aqui numa vila chamada Kangata, aqui na Tanzânia, na África. Aqui nessa vila, no entorno, vivem de 3 a 4 mil pessoas que não têm acesso à água. Mas graças a Deus, depois de orar e buscar o Senhor, nós temos uma direção de Deus de começarmos a pesquisar para poder ter água aqui nesse lugar. Então hoje nós viemos aqui com os engenheiros que estão pesquisando na região, na área, com os aparelhos deles, para que a gente possa saber qual será a profundidade do poço aqui. Então até o mês de outubro, se Deus quiser, nós vamos ter um poço aqui nesse lugar. E aqui essas milhares, vamos dizer assim, de pessoas que moram aqui, né, não tem água para beber, logo terão, não somente para beber, mas também para lavar suas roupas, para dar para os seus animais, para fazer a sua comida e assim ter as suas necessidades supridas. Bom, ore por nós. Nós precisamos do seu apoio. Nós queremos que você contribua conosco nas orações. Nós precisamos de 3 coisas. Número 1, ore. Número 2, ore. Número 3, ore.
Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Já hoje de manhã estivemos orando por eles, por esta causa, mas continuem orando por esta causa, amém? Pode passar aí. Vou mostrar aí um dos vários poços que já abriram. Trabalhando. Sim. Ele pede então oração pela família, para sermos melhores discípulos de Jesus, desejo de conhecer mais e mais a Deus. 2, unção pelo Espírito sobre a minha casa. 3, finanças da minha família. 4, proteção e saúde da minha família. 5, estudos de minhas filhas, Ana e Maria, último ano de faculdade e do ensino médio. Estejam orando por esta família. E 5 orações para orar pelos trabalhos da África, um planejamento dos trabalhos para os próximos 5 anos, mais obreiros para a Seara da Africana. 3, abertura de um poço artesiano em setembro, recursos específicos para isso. E Deus levantar mais mantedores financeiros para nossos trabalhos em geral e pelo crescimento do número de discípulos de Cristo. Postou isso nesses dias no seu Facebook, né? Mas foi em outro país, não foi? Mas é dessa forma que ele celebrou o seu batismo. Abre um furo, um buraco na terra, põe um plástico, enchem de água, eles vão todos buscando potinhos de água até encher. E é assim que fazem, mas fazem do jeito que Jesus mandou. Isso é super lindo. Este é só aqui um resumo, só para os irmãos saberem que a sua oferta está indo aonde foi destinado. No mês passado enviamos 70 euros. E pronto, e é isto o nosso resumo. Obrigada pela atenção, irmãos. Estejam orando por estas causas. Obrigada, pastor. Meus amados, é louvável podermos ver que Deus está a fazer e a necessidade que há neste mundo. E vemos esta pequena igreja, pequenas ofertas que nós contribuímos para o trabalho na Tanzânia e muitos outros que há necessidade de ser apoiados, não somente de orações, mas também de recursos. E estejamos orando por esse querido pastor, o seu ministério ali, é de João Paulo. A missão de João Paulo. Não, nós estamos falando. Sim, o pastor Paulo Vitor. De Jocum? Ah, Jocum. Então, meus irmãos, nós estejamos orando. Está de lado. Oração dos santos. Vamos orar pela missão. Vamos orar hoje, vamos voltar pela missão. Olhe para o seu irmão do lado. Oração 5, 1 minuto. Uma hora com esses missionários que trabalham na Tanzânia, mas só na Tanzânia, mas em Portugal, neste mundo, meus queridos. Almas possam se render-se a Jesus Cristo e possam realmente, joelhos dobrar-se e língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, 1 minuto, vamos orar por esses nossos missionários.
Dá-lhes engrandecimento, Senhor, em Cristo. Que com isso, Senhor, apesar das circunstâncias, eles sejam mais ricos do que a pessoa mais rica nesse mundo, mas que não tem a Ti. Sabemos ter a Ti, para as nossas vidas. E nós pedimos isso, Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos colocar de pé, meus amados irmãos, a palavra do nosso Deus diz assim, em João 4,35: Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vejam as terras que já estão brancas para a ceifa. Que nós possamos ser realmente ceifeiros e olhar para o que Deus quer que nós façamos, quer nos usar. E que nós possamos realmente cumprir esta missão de olhar para o canto e ver as almas aflitas a caminhar realmente para o inferno. Que sejamos realmente servos usados pelo Senhor para povoar o reino de Deus. Então louvamos ao Senhor por esse canto 579 do nosso cantor cristão. Ruge forte, contundente, a guerra do pecado. Say
mundo que vive sem paz, um mundo que vive sem amor, um mundo que vive sem esperança. E nós temos a solução, que é Jesus Cristo. E possamos proclamar, anunciar a cada dia ao nosso vizinho, aos nossos amigos, aos nossos familiares, que Jesus Cristo é a única esperança. E que oremos pelo nosso país, por Portugal, no qual cada um de nós desejamos que esse país seja salvo para Jesus. E o próximo cântico diz assim, e vamos entoá-lo enquanto toamos, nos consagrar ao Senhor o nosso dízimo, nossas ofertas esta manhã. Temos ali o nosso potinho, que é neste domingo, segundo domingo, teremos essas ofertas especiais para apoiar nesse trabalho na Tanzânia. E o outro é o nosso euro missionário, que os irmãos estejam à vontade de participar ou não nesse momento. A nossa irmã ali faz para nós refúgio enquanto cantamos. E sim, na única esperança que é Jesus Cristo. Nos eleva a Deus em oração, intercedendo por Portugal e agradecemos as ofertas ao sábio neste momento. Bom Pai Celestial, nós te agradecemos a Deus por este momento em que tu estás a falar a cada coração, Senhor, e pôr em cada um de nós esta responsabilidade de ir fazer missões e anunciar, Senhor, o teu grande amor, Senhor, pelos povos que precisam de ser alcançados, tanto lá nos países longe, como, Senhor, na nossa vizinhança. Obrigado ao Pai querido, Senhor, por estas pessoas que contribuíram e agradecemos, ó Deus, que superas as suas necessidades
em amor, Senhor, e com a tua graça. Obrigado por estas ofertas e agradecemos tudo no bendito nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Assentar, meus queridos, para sentar. Eu prezado querido pastor. É uma alegria, meus queridos, uma bênção ter o céu do Senhor aqui nesta manhã. E também com o missionário ali que foi no tempo difícil nos Açores, um lugar fácil carregar. Ele teve ali um bom tempo. Deus o moldava, Deus o capacitava. Atualmente ele é pastor da Igreja Batista de Queluz e é o nosso presidente da Convenção Batista Portuguesa. É uma alegria estar aqui, é um prazer estar aqui. Deus, luz. Obrigado. Então quero agradecer o convite e dizer que estou contente de estar convosco. Estive aqui há uns anos, lembro de algumas caras, mas aqui há uns anos a igreja era 10% do que é hoje. Me lembro de ir com o pastor Edson, a acompanhar alguns irmãos. Muito bem. Chegámos e cultuámos, e foi um culto que eu creio que foi cheio da presença do Espírito Santo. Mas eram muito menos. Por isso, ver agora a igreja cheia é uma alegria. E isto está a acontecer em todo o país. O nosso país está a receber muitos imigrantes. Quem é que é imigrante? Só para eu ver. Já estão a fortalecer as nossas igrejas. Tradicionalmente, as igrejas em Portugal estão junto ao litoral. As igrejas do interior eram igrejas muito pequenas. Neste momento, as igrejas do interior estão a crescer. Há muita voz? Nós, a semana passada, tivemos num retiro de pastores. Para terem uma ideia, há um grupo no Fundão com mais de 100 pessoas. Coisas que não existiam antes. Nossas igrejas vão ficar sem espaço devido ao crescimento. E não é só estrangeiros, também portugueses que se têm convertido. Na Convenção Batista Portuguesa, ano passado, ao todo batizámos 318 pessoas. Norte a sul do nosso país. Aqui há uns anos, há 11 anos, fizemos um congresso missionário para refletir porque é que as nossas igrejas não estavam a batizar. Então eram poucas as que estavam a batizar e batizavam muito pouco. Hoje as igrejas têm tido batismos, quase todas elas, e algumas mais do que um culto de batismos por ano. Então o Evangelho está a crescer em Portugal. Nós na Convenção somos 77 igrejas. Dessas 77 igrejas, hoje temos mais de 30, acho que são 34 missões. Então, o Evangelho está a crescer em Portugal. O papel da Convenção é uma organização sem fins lucrativos, com mais de 100 anos, e o objetivo é potenciar o ministério, tanto aqui como fora. Por exemplo, a igreja de Oliveira Hospital foi ajudada durante muitos anos. Não é? Então, para que não deixasse de haver testemunho aqui, houve um tempo em que era preciso uma grande ajuda, que tem vindo a ser reduzida. E assim é em várias partes do nosso país. E estamos a ajudar as igrejas a plantar igrejas, por exemplo, nos Açores, em São Jorge, em Trás-os-Montes, na região do centro. Estamos a apoiar igrejas pequeninas no Algarve. E porquê é que nós fazemos isto? Porque nós não temos em Portugal, nas igrejas batistas, nenhuma mega igreja. Eu fui a uma igreja no Brasil, à PIB de Curitiba, que eles hoje têm mais de 100 mil pessoas. De 20 mil pessoas. Na altura tinham só 16 mil. Nós não temos isso. Então somos igrejas pequenas, médias, as maiores têm 300 membros e precisamos estar juntos para nos unirmos para que o Evangelho possa crescer em Portugal. Então, nós apoiamos estas igrejas pequenas
e plantação de igrejas em Portugal. E estamos também a fazer trabalho fora. Eu gostei muito daquilo que apresentaram sobre a Tanzânia. Há um projeto também, que depois eu já passei para o WhatsApp do Pastor Edson, um projeto que nós estamos a apoiar em São Tomé. Os irmãos com 5 euros mensais podem alimentar uma criança e permitir que ela estude durante um mês. Okay? 60 euros dá para um ano. Chegámos lá para formar pastores. Há só 4 igrejas, e essas 4 igrejas, 3 igrejas, com 4 pastores, e que tinham 316 crianças que estavam a apoiar. São crianças em idade pré-escolar. E essas crianças não conseguem fazer, muitas delas, uma refeição quente. Eles comem fruta das árvores, refeição quente não. Chegámos lá, não havia dinheiro para comprar comida para as crianças. E nós dissemos, bem, não podemos ir embora sem dar a comer a estas crianças. Então, juntámos 80 euros e demos comida a umas centenas. E dissemos, não, nós vamos cuidar destas crianças. Então estamos a alimentar 316 crianças. Uma refeição quente, e estamos a patrocinar os estudos delas e a ajudar no sustento dos funcionários. Havia lá funcionários que vão trabalhar às 7 da manhã e às vezes não têm um salário. E às vezes o salário é um saco de arroz de 30 quilos. O salário médio é 100 euros. Eles ganham 25, 30 euros, mas não faltam ao serviço porque são crentes e estão lá a ensinar as crianças. Não sabem se no final do mês conseguem ter dinheiro ou o saco de arroz, mas não falham. E aquelas crianças aprendem a orar, aprendem a ler a Bíblia, são evangelizadas. E hoje, 80% dos jovens das igrejas passaram pelos PEPs. Os PEPs é o Programa de Educação Pré-Escolar. É um projeto também da Convenção Batista Brasileira, da Junta da JMN, em que nós estamos a contribuir então com o sustento das crianças e com a ajuda para os salários das funcionários. Por isso, se uma família, isto é um projeto de famílias, se uma família quiser patrocinar uma criança, pois o pastor Edson vai dar a possibilidade, com 5 euros pode alimentar a criança durante um mês inteiro. Okay? Além disto, temos também um missionário na Ucrânia a trabalhar com refugiados de guerra, e hoje já tem uma igreja forte ali na região dele, pessoas que tiveram que sair da zona ocupada e que vieram mais para dentro, sem família, alguns deles, e então esse pastor está a trabalhar com refugiados. Tudo isto são projetos da Convenção, que as vossas ofertas, ao serem dadas para a Convenção, são distribuídas. Nós não recebemos nada, todo o dinheiro é para ser distribuído. Então, o trabalho da Convenção é proclamar, investir, potenciar, tanto cá em Portugal como fora do país. Por isso, cada cêntimo que está a ser dado está a ser canalizado para que o Evangelho cresça. Amém? Então, vou-vos falar também sobre o Evangelho e vou-vos falar sobre o amor de Deus. E o amor de Deus é a grande razão para missões. A resposta que nós damos ao amor de Deus, é muito importante, porque vai definir a nossa vida e vai definir onde é que nós vamos passar a eternidade. E ninguém pode escusar-se de responder ao amor de Deus. Uma não resposta já é uma resposta. Então, queres saber como é que podes ter uma vida abundante aqui nesta terra? Queres saber onde podes passar a vida eterna? Então, olha, toma atenção àquilo que o Senhor Jesus disse. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Então, esse é o texto mais conhecido
de toda a Bíblia. Há dias, lá no retiro de pastores, estava o pastor Manuel Alexandre Júnior e um grande pastor em Portugal, e eu perguntei-lhe assim, olha, se tivesse um trecho da Bíblia, qual era o texto que ficava? E ele disse, João 3,16, porque tem tudo. E neste versículo, nós percebemos qual é o princípio missionário de Deus. E começa logo por dizer, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Ou seja, Deus amou as pessoas. Certo? Concordam comigo? Deus amou a sociedade em que vivemos e todas as outras que passaram e as que vieram. Deus amou o mundo, quer dizer que Deus amou as pessoas. Deus amou as pessoas. Agora, isto é um pouco esquisito quando nós pensamos nisto. É difícil o que nós dizemos. Nós habitualmente dizemos assim, olha, Deus é amor, Deus amou o mundo, conhecemos todos este versículo de cor, mas quando olhamos para este texto bíblico e começamos a pensar nele, se calhar é complicado. Ora vejamos. Então, se Deus amou o mundo, se Deus amou estas pessoas, Ele amou-te a ti, amou a mim, até aqui está tudo bem, mas diz que nós éramos pecadores quando Ele nos amou. Ele amou-nos primeiro. Mas Deus amou, se Deus amou os pecadores, então Deus amou os mentirosos, os adúlteros, os assassinos, como Saulo de Tarso, um terrorista. Deus amou os terríveis deste mundo. Jesus amou o ladrão da cruz, o bandido. Deus amou este mundo com os traficantes, com os pedófilos, com os violadores que existiram e que existem. Deus amou o mundo com pessoas que o negam, que negam que Ele as criou. Deus amou o mundo com pessoas que não lhe ligam, que vivem como se Ele não existisse, como o Criador dos céus e da terra, que criou todas as pessoas. Ama um mundo em que as pessoas o ignoram e às vezes blasfemam contra Ele. Deus amou um mundo com pessoas que se acham boas, que dizem que não têm pecado, que acham que são dignas do céu. Então, o que nós vemos no mundo é fácil, nós vemos muito pecado. Certo? Concordam comigo? Há dias vemos um tipo a ser atingido no pescoço a uma distância. É um mundo que parece uma selva. Nós vemos sofrimento, nós vemos violência, nós vemos infidelidade. Há sites que promovem a infidelidade conjugal. Nós vemos injustiça, falta de paz, nós vemos crueldade, como a que assistimos há dias. Então, isso é o mundo. E quando Deus diz que ama o mundo, não está a pensar em pessoas boazinhas. Está a dizer que ama a sociedade e que ama estas pessoas, que sentiu misericórdia desta gente. Basta abrirmos o telejornal para vermos o que é o mundo. Quantas pessoas vivem à nossa volta, irmãos, à procura de felicidade? Aliás, todos nós queremos ser felizes. Certo? Quantas pessoas vivem à nossa volta com falta de paz? Com insatisfação? Num desassossego? Quantas pessoas vivem em lutas, em dificuldades? Quantas pessoas conhecem que não têm alegria de viver? Isso é o mundo. E muita gente vai vivendo como se construísse, sabe, quando vamos à praia, faz um castelo de areia, aquilo até tem um aspecto, uma fortaleza, mas vem a onda e derruba aquilo. E há pessoas que vivem a vida construindo castelos de areia. Olham para trás, olham para o seu passado e não veem nada construído. Às vezes nem uma família consegue suportar. Isso é o mundo. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E quando Jesus
Jesus nasceu, lembram-se? Aparecem os anjos e o anjo diz assim aos pastores: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Uma notícia alegre para todo o povo. E depois diz: é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, Deus amou o mundo e trouxe a boa nova, a boa notícia. O Evangelho é isso, é boa nova. Trouxe isso para todo o povo. Deus amou o mundo. Isto é uma declaração feita por um Deus perfeito, um Deus santo, mas que olhou para as pessoas, nas suas dificuldades e misérias, no seu pecado, e sentiu misericórdia delas. Mas Deus amou o mundo. Quando Deus diz que ama o mundo, não é apenas em palavras, porque a gente às vezes é fácil dizer que ama o irmão ou ama aquela pessoa e tal, e dizemos isto da boca para fora. Não. O amor de Jesus, o amor de Deus, materializou-se de uma forma impressionante. E é fácil contar a história da salvação em poucas palavras. E nessa história da salvação, nós percebemos o que é que significa Deus amou o mundo. Então Deus enviou Jesus, Deus Pai enviou Jesus, o seu Filho, e esse Deus autolimitou-se no seu poder e fez-se homem. O Criador dos céus e da terra tornou-se limitado em figura humana. O Criador veio em forma de criatura. Nasceu num curral de animais. Estrebaria é um nome pomposo para curral. Usa um curral aqui? É o termo técnico, não é? Curral. Nasceu num curral. Tentaram matá-lo, ainda ele era bebê. Os pais tiveram que fugir para outro país, para o Egito, para livrá-lo da morte e da perseguição. Trabalhou arduamente numa carpintaria até aos 30 anos. E aos 30 assume a sua missão e começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este Deus que se fez homem, que viveu entre nós, foi injustamente incriminado e foi cravado numa cruz romana. Ficou pendurado entre o céu e a terra, entre dois bandidos. As pessoas passavam por ele e diziam: não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E a nós também. Antes de ter sido crucificado, ele foi cuspido. Cuspiram-lhe na cara. Esbofetearam-no. Aceitaram-no. Vestiram-lhe roupas para gozarem com ele. E ele ouviu uma multidão, a quem tinha feito bem, curado e alimentado. Ele ouviu uma multidão desprezando a tal ponto de dizer: crucifica-o, crucifica-o. E preferiram um ladrão do pior, um Barrabás, do que ele próprio. E tudo isso porque Deus amou o mundo. Estamos a falar de Jesus, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele veio para servir os homens e morrer por eles. Até os pés de Judas, ele lavou. Deus amou o mundo. E porque Deus amou o mundo, chegou a um ponto, naquela cruz, ele estava conspurcado com os pecados da humanidade. E os teus e os meus também lá estavam em cima dele. E há um momento, talvez o momento mais negro, ou um dos momentos mais negros da história da humanidade, quando ele profere aquela palavra, aquela frase: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, porque me desamparaste. Ele não sentiu a presença do Pai. Ele estava tão sujo, tão conspurcado, tão cheio de esterco humano, que ele não conseguiu sentir a presença do Pai. Ele tornou-se maldito. E o seu corpo vergastado, sofrido, em agonia, e carregado com os pecados dos homens. Os teus e os meus estavam sobre ele. E quando nós vamos a Isaías 53, uma profecia com mais de 700 anos,
antes de que Jesus ter nascido, ele vai nos contar como é que foi o sofrimento de Jesus, ou conta-nos como iria ser o sofrimento de Jesus. E pode abrir, se quiser, Isaías 53, 5. Vai dizer assim: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, todo o pecado, imaginem, os pensamentos imorais, os cruéis, os sentimentos podres, como as mágoas, os rancores, os ressentimentos, as faltas de perdão, toda a imoralidade, toda a mentira, toda a depravação, as invejas, os ciúmes, o egoísmo, a mentira dos homens, a cobiça, a idolatria, as traições, os desregramentos com bebedeiras e droga, tudo isso, toda essa lama estava sobre um único homem. Toda essa lama de toda a humanidade, ou de todos aqueles que serão salvos, estavam sobre ele, completamente carregado. Se fosse só com os nossos pecados, nós estamos aqui, já seria uma desgraça. Agora imagine tantos homens, tantas mulheres ao longo da história. Porque Deus amou o mundo. E quando olhamos para este texto de Isaías, ele diz-nos uma coisa impressionante, é que ele diz que todavia ao Senhor, Deus Pai, agradou-me ele. Sabe o que é que significa isto? A ideia é como se Jesus tivesse sobre ele uma pedra de moinho. Sabem aquelas pedras grandes que moem o milho e fazem farinha? A expressão que Isaías usa é exatamente essa. Ele estava tão apertado, tão em sofrimento, que era como se ele tivesse a ser moído por uma grande pedra de moinho. Isto na cruz, porque Deus amou o mundo. Porque Deus te amou a ti e amou a mim. Então não era só sofrimento físico, era um sofrimento espiritual. Deus Pai estava a acusá-lo de tudo que ele não tinha feito, dos crimes que ele não tinha cometido, do pecado, da miséria que ele nunca tinha experimentado. Ele foi acusado em teu lugar e em meu. E ele pagou o preço, de facto. As pessoas às vezes perguntam assim, mas tinha que ser assim? Jesus tinha mesmo que ir à cruz e suportar o pecado que não era dele, ser castigado? Tinha que ser assim? Tinha que ser assim? Tinha. Infelizmente tinha. Porquê? Porque Deus é perfeito e Deus é santo. E Deus não pode coabitar com pecado. E nós não tínhamos hipótese alguma de pagar o nosso pecado. Então alguém tinha que o fazer. E Deus assumiu as despesas. Imagine uma coisa. Não é casada, é casada. A maior parte de nós, se calhar, somos casados. Nós aceitaríamos que a nossa esposa fosse fiel 99%. Só 99%. Ou seja, só era infiel 1%. 1%. Por exemplo, o ano tem 365 dias. 1% são quantas vezes? 1%. 3. Então, a nossa esposa só nos traía, durante o ano, só 3 vezes. 3 vezes. 1% é muito ou é pouco? É intolerável. E se fosse 0,5%, era aceitável. Então, era aceitável alguma vez? Pois, é exatamente isso. Por isso, o pecado não é aceitável perante um Deus Santo que nos ama. E o pecado é como uma violação, é como um adultério com Deus. Então Deus não pode aceitar uma miséria destas. Não pode ter uma aliança connosco, sendo nós pecadores culpados. Então tinha que ser erradicado esse pecado, tinha que ser pago, tinha que ser justificado. E foi por um alto preço, foi pela vida do justo.
E tudo isto porque Deus amou o mundo. E a Bíblia é muito clara, que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabem o que significa? É a mesma coisa do que se Deus estar lá no céu, nós estamos aqui a ver um fosso, um precipício tão grande que nos impede de chegar lá. Esse precipício chama-se pecado. Então nós não teríamos qualquer hipótese de ultrapassar o precipício para chegar a Deus. Mas Deus criou as condições. Deus criou as condições. Chama-se ao Papa o Sumo Pontífice. Já ouviram esta expressão? Pontífice significa construtor de pontes. O Sumo é o grande, o maior construtor de pontes. Mas o Sumo Pontífice não é o Papa. É Cristo. Porque Ele é que construiu a ponte entre Deus e os homens. Ele é o mediador. Uma linguagem bíblica. Então, tudo isto porque Deus amou o mundo. Então, o que é que isto tem a ver com o céu e com o inferno? Tem tudo a ver. E a resposta que nós damos a este amor de Deus vai definir não só a maneira como nós vivemos aqui, mas como nós vamos passar a eternidade. Então, nas Escrituras, lá, por exemplo, em Apocalipse 21:8, diz que aqueles que não têm Deus, ele vai falar dos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós chamamos a este lago que arde com fogo e enxofre inferno. Então, todos os homens, todas as mulheres têm passagem para lá, se não tiverem Cristo. Já nascemos com o bilhete para este lugar onde a Bíblia diz que há dor de ranger de Deus. Então, todas as pessoas que ignoraram Deus, que rejeitaram Deus, que rejeitaram o amor de Jesus, todas estas pessoas, está dito nas Escrituras, vão parar ao lago que há com fogo e enxofre, e lá passarão a eternidade. Todos. Muitos familiares meus, que se não mudarem as vidas, vão lá bater. O meu pai. Então, todas as pessoas que não fizeram de Deus, Criador, de Jesus, o Senhor, vão lá bater. Então, todas as pessoas que fizeram de Deus um espectador, estão condenadas. Aquelas pessoas que vivem assim. Eu vivo o meu dia a dia, que eu não sou uma má pessoa, e Deus assiste ao que eu vivo. Deus está a assistir. E como eu não roubo, como eu não mato, como eu não traio a minha mulher, então eu com certeza que sou uma pessoa boa e vou parar ao céu. Não, não é por isso. Uma colega da minha mulher dizia, uma vez que ela contou, que ela dizia assim, ela acreditava em Deus, ela dizia, eu quando estou muito aflita, eu rezo. Estas pessoas que não têm Deus, que podem até ser crentes no sentido de acreditarem que Deus existe, mas o diabo também acredita, não é? O diabo também acredita em Deus. Então estas pessoas que vivem como se Deus fosse um espectador das suas vidas, estas pessoas vão para estes sítios, para este sítio que é terrível. A Bíblia diz que há dor e ranger de dentes. E foi por isso que Jesus veio, porque Deus amou o mundo, que Deus, para quê? Esta é a vida eterna. Mas a vida eterna junto com Ele. Foi para isso que Ele veio. Não é? Então, a segunda opção onde nós podemos passar a eternidade, eternos seremos todos. Mas a segunda opção foi a que Jesus criou por causa do seu amor. E a opção é vivermos na presença de Deus, ao que o Senhor, ao que nós chamamos céu.
E a Bíblia fala que esse lugar é maravilhoso, que não há morte, não há luto. Muitos de nós sofremos ainda com luto e vamos sofrer até o resto da nossa vida. Sentimos saudades de algumas pessoas que nos eram queridas. A Bíblia diz que no céu não há luto e que Deus nos vai enxugar os olhos de toda a lágrima. Não há sofrimento. Muitos de nós temos doenças, não é? Limitações físicas, não vai haver no céu. Eu estava a dizer à minha mulher, estávamos de férias e estava a dizer à minha mulher, epá, isto é tão bom estar de férias. Eu acho que aquilo mais parecido a férias deve ser o céu, em que a gente vai estar sempre bem dispostos, a coisa vai correr bem. Mas o céu é isto, é um lugar de amor onde nós vamos provar com a presença de Deus. Senhor, aquele ladrão da cruz, o Senhor diz, olha, mas em verdade te digo que ainda hoje terás comigo. Então, para isso foi a expressão que Jesus usou para a vida depois da morte. Para alguém que o reconheceu como Deus, como Senhor, que lhe pediu misericórdia. Então, cada instante da eternidade será maravilhosamente vivido com santidade junto da glória de Deus. E seremos surpreendidos pela beleza de Deus a cada dia. É um Deus omnipotente, onisciente, onipresente. O céu nunca vai ser uma seca. Nós vamos estar sempre a descobrir Deus e a beleza de Deus todos os dias. Mas só conseguimos isso, lá está, porque Jesus amou o mundo e deu-se por nós. Pagou o preço, o nosso bilhete para a eternidade. Então, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há ninguém que vá ao Pai a não ser por Ele. Então, agora, o que é a nossa parte, o que é que nos compete a nós? Ninguém é salvo por si só. É Deus que promove a salvação. É Deus que dá a salvação. É Deus que salva. Mas nós vemos nas Escrituras, por exemplo, o ladrão da cruz, que não se arrependeu. O jovem rico queria a vida eterna, mas ele não abdicou do seu Deus, que era o dinheiro. Mas nós vemos o bandido do Zaqueu, aquele trafulha, a arrepender-se. Certo? Então, a parte que nos cabe a nós é a confissão e o arrependimento. Ninguém é salvo se não confessar os seus pecados e não se arrepender. Confessar é concordar com Deus com o mal que nós fizemos. É reconhecer diante de Deus que nós pecamos e que fizemos o que é errado. Agora também não é assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Há aqui algum arrependimento? Confessar é dizer, olha, eu menti, eu não fiz o que devia ter feito, eu não fiz o que o patrão me mandou, eu disse isto, eu disse aquela palavra mais dura, eu tive aquele sentimento mau, eu tive aquele olhar que não devia ter tido, eu não fui fiel com as minhas ofertas. E isso é confessar, é lamentar, é concordar com Deus o mal que nós fizemos. Então nós devemos confessar os nossos pecados e arrepender-nos, ou seja, deixarmos de viver por nós e começarmos a viver a vida que Deus nos ensina a viver. Então precisamos de lamentar, chorar o mal que fizemos contra a santidade de Deus e entregar ao Senhor a posse da nossa vida, a orientação da nossa vida, o controle da nossa vida. Isso é conversão. É mais do que vir à igreja ao domingo. Há muita gente que vai à igreja ao domingo e vai para lá ao inferno porque não tem Jesus como Senhor. Vivemos no céu, temos que ter Jesus como Senhor, como o Rei da nossa vida. Paulo dizia assim, olha, tudo mais roubais ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós temos que arrepender do nosso pecado e entregar a nossa vida ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós estamos a pôr a nossa vida na rocha. Nós estamos a experimentar a vida abundante que Jesus prometeu. Jesus disse, olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Exatamente. Não foi nenhum pregador da prosperidade que disse isso. Foi Jesus.
Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, nós passamos a caminhar no caminho de Jesus, nas bênçãos que Jesus preparou para nós. Não quer dizer que seja o céu aqui na terra. O céu nós vamos ter, mas nós vamos sentir a paz de Deus. E vamos sentir a alegria de viver, mesmo com as limitações que nós possamos ter. Então, meus queridos irmãos, tudo isso porque Deus amou o mundo. Agora, há aqui uma coisa que às vezes os crentes se esquecem. É que Jesus não te salvou apenas para tu ires para o céu e para abençoar a tua vida. Isso é uma parte. Jesus não te salvou para tu teres um condomínio eterno no céu e viveres príncipe, viveres uma vida abundante ao principesca. Não foi isso. Deus abençoa-te aqui e promete a eternidade, mas há a responsabilidade de vivermos com a graça de Jesus e com o conhecimento da salvação. Imagina se tu tiveres a cura para o cancro e não disseres às pessoas que tens a cura para o cancro. És terrível, és um bandido. Estás a deixar que muitas pessoas morram a sofrer tanto enquanto tu tens a solução para elas. Nós temos a solução para as pessoas não irem para o inferno. E a solução é Jesus. E essa é a nossa parte, a nossa responsabilidade. O Senhor Jesus diz assim: porém, vós, através de Pedro, vós sois raça eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e nesta versão diz, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esta é a nossa responsabilidade. Antes de Jesus subir aos céus, quais foram as últimas palavras que Jesus disse? Ide, portanto, e fazei discípulos. Foi o que Jesus disse. Fazei discípulos de todas as nações, lá na Tanzânia, lá em São Tomé, aqui em Portugal, em Oliveira do Hospital, em qualquer lado. Esta foi a missão. Se eu não estou na missão, eu estou ao lado daquilo que Jesus me pediu para fazer. Eu estou a ouvir, se eu não fizer discípulos, se eu não estiver empenhado na obra de Deus, eu estou a viver a fé, todo aquele amor que Jesus me dispensou de maneira egoísta, idólatra de mim mesmo. Nós podemos ver isso pelas nossas orações. Nossas orações são por quê? Pela nossa mulher, pelo nosso filho, pelo nosso emprego, por mim, ou são também pelos outros, para que outros sejam salvos, para que outros convertam ao Senhor, pelo trabalho de Deus ali e do outro lado. As nossas orações são o quê? São listas de compras egoístas ou estão ao serviço do reino de Deus e da missão de Jesus? Fomos salvos por amor. E a oferta é grande demais. Vamos passar a eternidade a agradecer ao Senhor. Mas aqui na terra a nossa missão é fazer discípulos. Aqueles homens que estavam ali na Tanzânia a abrir poços, eles viviam mais confortavelmente na terra deles no Brasil. Eles não tinham necessidade de estar ali no meio do mato a abrir buracos. Mas é a maneira que eles têm de dizer que Jesus está ali. Que Jesus ama aquelas pessoas com condições financeiras curtas. Mas nós fazemos isso com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Onde nós estamos, nós somos embaixadores de Jesus Cristo. E esta missão, com o conhecimento que nós temos do céu e do inferno, do amor de Cristo, leva-nos a viver aqui na terra como se fosse o céu, ou a viver na terra com os olhos no céu. Meus queridos irmãos, há muitos crentes que vivem como se não houvesse céu e não houvesse inferno. Há muitos crentes que dizem que a vida é complicada e têm muitos afazeres, têm muitas responsabilidades, têm muitos problemas e estão empenhados neles mesmos e na sua vidinha. Deus nunca despreza a nossa vida e as nossas dificuldades. Mas a nossa missão é maior do que a nossa vida. Por isso, eu quero exortar os irmãos. Se o irmão tem sido fiel ao Senhor, permaneça. Um dia vai ouvir aquelas palavras: ser bom e fiel. Pouco me foste fiel,
sobre o muito colocarei. Entre no gozo de Deus. Mas se o irmão não tem vivido essa fidelidade, se tem valorizado pouco a graça de Deus, a missão de Jesus, se apenas se contenta em vir à igreja ao domingo, eu quero dizer que tem que se arrepender à luz das Escrituras. Se não tem sido uma testemunha de Jesus, se por vergonha pregar o Evangelho, se é por ser tímido, se por já teve má experiência na pregação às pessoas, se tem algum receio e não tem pregado o Evangelho, eu aconselho a pedir perdão a si. E ao mesmo tempo a pedir ousadia e sabedoria para pregar o Evangelho. Deus não nos convoca a virmos à igreja. Deus nos convoca-nos a ser igreja. E a colocar os nossos dons ao serviço uns dos outros, ao serviço da missão. Eu quero exortar-vos a isso, porque vai ser abençoado com toda a certeza. E estará engajado, envolvido, engrenado na missão de Jesus. Então, meus queridos irmãos, para terminar, porque Deus amou o mundo, dê a conhecer o mundo de Deus. Faça a sua parte na missão. Fortaleça a sua igreja. Ponha os seus talentos, os seus dons, os seus recursos, o seu tempo a favor de Jesus. E nunca vai dar tanto como deu o Senhor Deus, que deu o seu Filho por todos nós. Ok? Porque Deus nos abençoou. Posso orar por todos nós? Posso? Mas ficar de pé. Senhor Deus, nós lemos na Tua Palavra que Tu amaste, e nós sabemos isso porque nós sentimos o Teu amor a cada dia, Senhor. A Tua graça, a Tua misericórdia, somos muito gratos por aquilo que Tu nos tens dado, Senhor. E tens sido connosco, mesmo nas mais lutas, nas maiores lutas, Tu tens sido connosco. Ajuda-nos a dar a conhecer este Teu amor às pessoas, este Teu plano de salvação às pessoas, a vida abundante que Tu prometeste, as boas novas de alegria que Tu prometeste às pessoas. Ajuda-nos, faz de nós. Tu não escolheste as pedras, não escolheste os anjos, Tu escolheste-nos a nós. Ajuda-nos, dá-nos a coragem, Senhor, a ousadia, a sabedoria, a vontade de poder pregar o Teu Evangelho, Senhor. Sermos igreja e embaixadores Teus aqui em Oliveira do Hospital, em São Tomé, na Tanzânia, onde a nossa influência puder chegar, Senhor Deus. Ajuda-nos a fazer com que o Evangelho cresça, ajuda-nos a ser uma igreja forte aqui em Oliveira do Hospital. Abençoa o pastor Neto, a sua esposa, dá-lhe saúde, Senhor. Continua a motivá-lo, Senhor, que os irmãos possam disponibilizar para a grande obra que Tu concedeste a esta igreja, proclamar o Evangelho aqui em Oliveira do Hospital. Derrama a Tua graça, a Tua proteção, abençoa cada família segundo as suas necessidades, Senhor. Livra os problemas e traz a Tua paz. Oramos em Cristo, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, pastor. Não sabia por esta palavra tão edificadora. Possamos sair daqui, meus filhos, comprometidos verdadeiramente com o Senhor. O nosso tempo de vida, o nosso tempo, não sabemos. Mas uma coisa certa é que a mensagem nos falou. As nossas escolhas que fazemos hoje em vida irão determinar o nosso futuro. Se estamos com Cristo, estaremos com Cristo. Se estamos sem Cristo, estaremos longe de Cristo. Que Deus nos ajude a termos comprometimento hoje com o Senhor. Verdadeiramente comprometido com o Senhor. Não sabia o tema da mensagem do nosso querido pastor hoje, do nosso cante que queremos cantar hoje, que agora é seguir, que diz assim: porque Ele vive, eu posso crer no amor. Vamos louvar a Deus, sincero.
Mas a tua vida não está na mão de Jesus. Que hoje que seja o dia de redenção, o dia de salvação, o dia de entrega da sua vida a Jesus. Está sabendo? Vem aqui à frente orar, vamos encerrar o nosso culto da manhã. Sentimos alegria na tua salvação. Está aqui alguém que ainda não deu esse passo, que ainda não confessou de Cristo. Amém. Amém. A nossa irmã Adriana, não fala nada. Mas Adriana, vem cá à frente, vamos cantar parabéns. Vem, não tenha vergonha. A vossa igreja é maior. Bem-vindo, irmão. Essa nossa irmã é uma bênção também. Vem cá à frente. E pastor Silvio, né? Esse belo casal que Deus tem abençoado grandemente. Isso é uma bênção para nós, como igreja, como família, como povo de Deus. Chegou nas casas dos 30. Bem-vindo, bem-vindo nas casas dos 30. Vamos cantar parabéns para nossa irmã.
começar em mim. Possamos cantar esse canto. A começar em mim. Quebra corações. Cada um de nós, uma semana abençoada com Jesus.